Capricorniano já tem aquela má fama, né? As má famas do Capricórnio, dos Caprica, de ser um signo velho, de ser um signo chato, mas é o melhor signo do zodíaco. Isso a gente não pode negar, não é mesmo? Então, no mês dos Capricornianos, no dia do meu aniversário, eu vou contar para vocês essas má famas que os Capricornianos têm, que eu, assim, tenho bem forte. Antes de tudo, já segue meu canal, compartilha esse vídeo, comenta. Se você for capricorniana, comenta se você tem alguma má fama dessas, se bate com você também, tá? Porque todos os capricornianos que eu conheço, nossa, bate tudo certinho, gente, tudo certinho. Tem coisa que eu já vejo muito exagerada mesmo, assim, na internet, nesses memes, assim, exagera um pouco, né? Mas a maioria bate certinho com o signo do Capricórnio e muitas não são má famas, qualidade mesmo do signo. Então, vamos comigo conferir essas qualidades. Primeira má fama. Somos muito trabalhadores. Capricórnio é trabalhador, signo trabalhador que gosta de trabalhar, não tem preguiça do trabalho, a gente faz assim o que tiver que ser feito. Eu falo que se deixar eu trabalho 24 horas por dia, mas a gente não tem preguiça de fazer qualquer coisa. Eu, por exemplo, tenho aqui quem me ajude, né, no meu espaço terapêutico e tudo mais, né? Mas se eu tiver, por exemplo, fazer faxina, obviamente, eu faço. Então, assim, isso daí às vezes acaba sobrecarregando a gente mesmo, tá? A gente tem essa dificuldade às vezes de delegar também tarefas, né? Porque a gente é um signo empreendedor, né? Eu falo que capricorniano raiz dificilmente vai se dar bem no CLT, porque Capricórnio é signo de empresário, de empreendedor, que a gente gosta de fazer as coisas do nosso jeito. Do nosso, infelizmente, do nosso jeito que tá certo. É óbvio, eu tenho essa, né, como não sou nova, e me trabalho, né, com terapias, então eu tenho essa noção que eu preciso delegar as funções, né, eu preciso de gente para me ajudar, tudo mais, mas isso é coisa que eu aprendi no dia a dia, porque tá me sobrecarregando, estava me fazendo mal, muitas coisas, então a gente às vezes aprende na marra algumas coisas, né? Mas normalmente capricorniano é assim mesmo, então quer fazer tudo porque o que ele faz está certo. Então, uma dica que eu dou para os capricornianos, né? Reflitam sobre isso, porque isso daí ao longo do tempo vai sobrecarregar vocês, podendo ocasionar até uma doença, tá? É sério mesmo, porque é a coisa que afeta diretamente o coração. Então, ou também coisas que afetam a coluna, porque a gente carregando peso, as tensões vêm tudo para cá, os ombros, né, trapézio. Então, uma hora a gente vai ficando com má postura e essa má postura pode ocasionar alguma coisa mais séria. Então, os capricornianos aí que têm dificuldade, né, de delegar funções, então reflitam sobre isso. Reflitam que às vezes a gente precisa de ajuda, né? E tem gente que vai fazer muito melhor que a gente. Isso é ótimo. Quando eu aprendi a entregar, né, a delegar as funções, a relaxar nesse sentido, né? Se tem alguém que faça, que ajude, nossa, é um alívio. É só você ter alguém com você ali de confiança, que você consiga entregar, que você vai se sentir aliviado. Então, é uma dica aí para vocês. A gente é muito leal, principalmente com as amizades, né, com os amigos mais próximos, com pessoas da família que são mais próximas, né? Enfim, com as pessoas que a gente ama. Então a gente é muito leal e a gente não admite injustiça. Então, fez alguma injustiça para essas pessoas
ou para pessoas indefesas, de repente criança, idoso, animais, né, que às vezes não é nem da nossa família, mas pessoas indefesas, a gente compra briga. E isso é uma coisa que também tive que trabalhar e ainda tem que trabalhar, porque às vezes a gente se depara com uma situação, o negócio sobe um sangue na gente, quando vê a gente já entrou no meio, já deu as nossas ordens, já botou a pessoa no lugar que tem que colocar, que fez a injustiça com o outro, enfim, quando vê já foi. Então, às vezes, eu tenho que me conter um pouco, mas a gente não consegue ficar parado sem fazer nada quando acontece alguma injustiça. Então, essa é outra característica do capricorniano que também precisa ser trabalhado para não, né, de repente, causar alguma coisa mais séria, né, que a gente não conhece os outros, né? Então, é complicado. Outra característica do Capricórnio é que contou um segredo pra gente, fala, não conte pra ninguém, né? A gente leva pro túmulo. Então, isso daí é uma coisa que quem tem uma amizade com o capricorniano sabe, pode contar, tanto é que um monte de gente que conta segredo que sabe que eu não fico aí espalhando para ninguém, né? Principalmente pela minha função, né? Eu me sinto assim como se fosse falta de ética mesmo, né? Mas na verdade sempre foi assim, mesmo antes de trabalhar com as terapias e tudo mais, né? Eu já não sou uma pessoa assim que falo muito. Eu ouço mais do que falo. Então, a única ocasião que faz eu falar mesmo, o que eu não devo falar, é com relação à injustiça, com relação à característica anterior, que daí eu solto o verbo. Mas em demais situações eu sou uma pessoa mais quieta, mais introspectiva. Então eu gosto mais de ouvir as outras pessoas do que eu falar. Então eu falo pontualmente mesmo, né? Não sou a pessoa tagarela, mesmo porque muito barulho, né? Outra característica, né? Já puxando dessa, muito barulho, já às vezes acaba incomodando a gente, que a gente é já um signo mais quieto mesmo, mais velho, né? Como fala, a gente tem um espírito velho, capricorniano. O espírito do capricorniano já é um espírito já veio de muitas encarnações, né? Então a gente é um pouco mais velho, a gente já não liga para muito barulho, muito alvoroço, muita gente, muita multidão, essas coisas, por essa evolução aí do espírito. Se você está gostando desse vídeo até agora, compartilhe com os capricas aí que você conhece, que vamos ver se eles se identificam com o que eu estou falando, e comenta aí se você já se relacionou com alguém de capricorniano, né? Tanto relacionamento amoroso quanto de amizade, né? As pessoas gostam muito de se relacionar com o capricorniano por tudo isso dessas características, né? De lealdade. Capricorniano não é um signo que vai trair. Nossa, só se o caráter estiver muito fora mesmo de si, se for uma pessoa meio, né? Que não tá alinhado. Não é um signo característico de gente traidora. Então vocês podem ter relação tanto amorosa quanto de amizade, que é sucesso. Isso eu tô falando por mim também, porque eu nunca traí ninguém. Se já me traíram, eu não sei. Não quero saber, tenho raiva de pensar. Mas eu nunca traí. Então, isso daí pelo menos eu tô em paz. Capricornianos também é outra característica. Não tem muitos amigos. É aquilo lá de contar na mão mesmo e olha lá. A gente conhece muita gente. A gente é ótimo para fazer amizades também. Embora a nossa cara, né? Outra característica do Capricórnio, né? Já vou emendar duas em uma aí. É a cara fechada do Capricorniano. A gente tem mesmo a cara fechada.
Nossa, pela nossa introspecção, né? Eu falo que eu não sou Miss Simpatia, gente. Às vezes você vem aqui por vídeo, né? Aqui, por eu estar fazendo uma coisa que eu gosto também, e para mim é fácil fazer isso, né? Como capricorniano tem uma boa comunicação, assim. Com relação a amigos, realmente a gente confia em poucas pessoas. E quando a gente confia mesmo. Então, e a gente tem, né, tô falando por mim também, assim, eu tenho muita gente que eu conheço, muita gente que eu gosto, muita gente que, assim, que eu tenho muito carinho, amigos, amigas, né? Mas aquelas pessoas que você pode confiar, pode contar, né? Um momento de precisão, assim, realmente tá aqui nos dedos. E a cara fechada do capricorniano, gente. A gente tá feliz, tá com a cara fechada. Tá triste, com a cara fechada. Então, dificilmente você vai adivinhar se a gente tá feliz ou se tá triste, porque a cara é a mesma. É muito engraçado, eu acho demais. Eu muitas vezes já me pegou e falou: você tá com essa cara embucada? Eu falei: tô normal. Puxando também para essa característica, né, de ser fácil, a gente ser fácil de ser amizade, eu acho que também a gente é um pouco despojado, sabe? Para a gente conversar, pelo menos para mim, né? Para mim conversar com qualquer pessoa, para mim não é normal. Se eu for conversar com você que está assistindo, vai ser normal. Conversar com, sei lá, o Bill Gates vai ser normal. Então, assim, é sério isso. Então, a gente já chega já conversando, já contando alguma coisa, né? A gente, capricorniano, a gente chega chegando, a gente demonstra, a gente acaba demonstrando muita confiabilidade também, que a gente já chega de um jeito falando coisas assim bem interessantes, sabe? Então a gente cativa as pessoas fácil. Eu acho muito interessante essa característica. Eu faço amizade assim com pessoas que nem às vezes eu imagino que eu converso, que depois você fala, nossa, né? Tal pessoa, mas para mim é muito normal assim conversar, já chegando já de uma forma certeira, ali, sabe? Parece que a gente sabe o que tem que falar. A gente de poucas palavras, mas já chega falando ali, certeiro. Independente de classe, credo, a gente não tem essa distinção. Eu acho muito bacana isso do Capricórnio. Como o capricorniano não é um signo de muitas palavras, né? Então a gente tem um pouco de dificuldade de ser carinhoso. Eu tenho essa dificuldade. Também essa é uma coisa que eu tive também que forçar, né? Forçar mais essa característica em mim para introjetar ela em mim e ser mais carinhosa. Então, se você viu eu sendo carinhosa, é uma coisa que eu aprendi, não é uma coisa que eu sempre fui. Porque a característica do capricorniano, a gente gosta de fazer as coisas pelos outros. Então, quando a gente ama alguém, tanto é amizade, amor, né? A gente tem dificuldade de falar eu te amo, a gente tem dificuldade de falar que gosta da pessoa, assim, né? A gente faz mais. Então, a gente é aquela seguinte de atitude mesmo. Então, vamos dizer, um ato de fazer alguma coisa para quem a gente ama é cozinhar, por exemplo. Né? Eu gosto de cozinhar, adoro ficar fazendo comida e é isso. Mas a gente tem tanta dificuldade de falar mesmo, de verbalizar aquilo. Então, isso é péssimo, né, gente? Isso é péssimo e falar o que sente. Então, isso é uma coisa que eu tive que trabalhar muito em mim, até com relação aos meus amigos. Eu não falo muito. Hoje eu falo mais porque, né, uma coisa que eu tive que aprender a fazer, porque, meu Deus, né, que horror. Mas é da gente, então começou a ir fazendo, sendo uma coisa mais forçada mesmo, né? E depois introjetei.
né? Então hoje eu sou bem mais carinhosa, consigo verbalizar mais o que eu sinto, mas antes era uma negação para isso. Então, nós capricornianos, então se vocês se relacionarem, né, com um amigo, né, enfim, como relação amorosa, se eles não falarem para vocês que ama, que, ai, não leve para a pessoa, porque a gente não fala mesmo, é difícil, mas repara nas atitudes. Repara se a pessoa está fazendo, ela está demonstrando, é porque realmente ama. Outra característica do capricorniano, não tente passar a perna no capricorniano. Enquanto você está indo, o capricorniano já voltou com o bolo pronto aqui para você, ó. Então não tente enganar o capricorniano. O capricorniano, gente, sabe de tudo, sabe de tudo. E mesmo porque o capricorniano é um dos signos, né, do zodíaco que tem a mediunidade mais aflorada. A gente é muito sensitivo. Como falo, se não contam pessoalmente pra gente, vem em sonho. E é real. Isso é real mesmo, é muito engraçado, né? Eu dou risada. Mas essa é uma característica bem forte pra gente. Então, cuidado, tentar passar perna no Capricórnio. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi muito divertido. Falar sobre isso, eu adoro falar dos caprica chato. E se você conhecer algum capricorniano, compartilhe esse vídeo com essa pessoa e comenta aí também se você já conhece algum capricorniano assim, se tem mais alguma característica que eu esqueci de falar aqui. Eu falei até, né, até pensei um pouco antes de colocar no papel, na setinha mais, assim. Sei que tem mais características do Capricórnio, mas eu procurei colocar assim as mais presentes em mim, né? Que eu também procurei trabalhar por questão de evolução, né? Que eu penso muito nisso. E coisas também que são bem engraçadas no Capricórnio, que nossa, é demais, eu me divirto. Tá bom, gente? Muito obrigada. Um beijo para vocês. Feliz aniversário para mim. Ah, esqueci de falar, Capricorniano também é bem modesto, viu? Um beijo, tchau, tchau.